Todo mundo já ouviu aquele velho ditado, né? O silêncio é de ouro ou que o silêncio é super poderoso. E, historicamente falando, isso é uma grande verdade. O silêncio tem sido essa ferramenta formidável usada por grandes estrategistas e líderes para comandar respeito e criar aquela aura de mistério. Mas a grande sacada que vamos explorar na nossa análise de hoje é que existe um nível psicológico de influência muito, mas muito mais profundo só esperando para ser destravado. Não se trata simplesmente de ficar de boca fechada, sabe? É algo muito mais refinado, muito mais intencional. O que nos leva a uma questão fundamental. Será que o silêncio por si só é sempre suficiente? Ficar quieto o tempo todo realmente confere uma vantagem estratégica contínua? Ou será que, em algumas situações, isso pode acabar saindo pela culatra e passar uma imagem de mera passividade, fraqueza ou até inércia? A gente precisa questionar o material para não cair na armadilha de usar uma ferramenta fantástica de um jeito totalmente errado. Beleza, vamos mergulhar nisso. O que os conceitos que a gente está dissecando hoje mostram é uma progressão de domínio pessoal simplesmente fenomenal. Não é um truquezinho de mágica, tá? São 3 camadas distintas que se constroem uma sobre a outra. Silêncio estratégico, presença intencional e ação precisa. A gente começa com a base do silêncio, adiciona o peso da presença e finalmente consolida tudo com a ação. Essa escadinha que cria um impacto inegável. Vamos direto ao nível 1, o poder e os limites do silêncio. Para ancorar bem essa ideia, a gente traz a sabedoria do filósofo estoico Epicteto, que disse que o silêncio é mais seguro do que a fala. Pensa bem, num mundo onde parece que todo mundo tem um desespero quase palpável para dar a última palavra nas discussões, manter o silêncio protege a nossa energia. Isso evita aqueles arrependimentos clássicos que nascem das reações impulsivas e emocionais, sabe? Falar menos permite observar mais, e essa observação é a base absoluta de qualquer controle estratégico. E aqui está a mágica por trás dessa tática. O silêncio cria o que a gente chama de vácuo psicológico. Imagina um conflito acalorado, alguém tentando provocar ou apontar o dedo. Em vez de reagir na mesma moeda na hora e se defender, a escolha por um silêncio calmo, com um olhar firme, simplesmente cria um buraco no ambiente. É como uma força da gravidade. A pessoa que está atacando sente esse desconforto e, instintivamente, tenta preencher o espaço. E o que acontece? Ela acaba tropeçando nas próprias palavras, duvidando de si mesma e cavando o próprio buraco. É literalmente fascinante ver como a mente humana entra em parafuso com a ausência de resposta. Mas olha só, a gente não pode ignorar as limitações de jeito nenhum. Tem um perigo real nessa história toda. A armadilha de quando o silêncio raro vira passividade padrão. A força do silêncio está no contraste, no fato de ser algo incomum num mundo barulhento. Se o silêncio é usado em excesso e vira resposta para absolutamente tudo, ele perde essa raridade. Aquela aura de mistério evapora e abre a porta para o pessoal fazer suposições erradas. O estrategista calmo passa a ser visto como alguém passivo, ou pior ainda, acaba sendo totalmente esquecido pelo grupo. Bom, vamos avançar e ver como isso evolui no nível 2, a arte da presença. É aqui que a gente define essa qualidade que é meio abstrata, mas superpoderosa: a presença. A arte de dizer tudo sem precisar falar uma única palavra. Diferente de só ficar de boca fechada, a presença é aquela gravidade ativa que a pessoa projeta quando entra no ambiente. Não tem nada a ver com fazer barulho ou implorar por atenção. É sobre uma postura calma, um contato visual direto e movimentos que transmitem de forma claríssima: eu estou no controle da situação. É a energia falando alto antes de qualquer sílaba ser dita. E para dar um peso histórico de verdade a isso, olha essa citação do gigante Marco Aurélio. A alma se tinge com a cor dos seus pensamentos. Essa ideia nos mostra que a presença externa não é um teatrinho barato. Ela é o resultado direto de pensamentos internos que são fortes e disciplinados. Quando a mente está dominada, as inseguranças somem, e essa estabilidade interna se transforma fisicamente numa energia externa superimponente. E isso ilustra brilhantemente a diferença entre esses 2 primeiros níveis. Enquanto o silêncio cria aquele vácuo que faz todo mundo se perguntar o que está acontecendo, a presença cria gravidade. Ela atrai e comanda a memória. O impacto é tanto que a pessoa é lembrada muito tempo depois de ter saído da sala. Resumindo a ópera, o silêncio gera dúvida, mas é a presença que garante impacto duradouro. Chegamos então ao nível 3. A ação molda a percepção. Tem um princípio psicológico muito simples, mas absolutamente letal, que o material destaca. As pessoas acreditam no que veem, não no que ouvem. No ambiente caótico, com todo mundo gritando e tentando convencer no gogó, uma observação calma, seguida de um único movimento físico, lógico e intencional, tem um peso devastador. Uma ação clara, com propósito,
comunica 1000 vezes mais controle do que ficar horas batendo boca. E isso nos joga direto de volta para a prática do estoicismo. Como Marco Aurélio aconselhou, não perca mais tempo discutindo o que um homem bom deve ser. Seja um. O autodomínio não nasce só de ficar pensando em silêncio. Ele é forjado na prática, nas ações e nas decisões de todo santo dia. Não adianta só projetar controle, tem que agir com precisão. O silêncio prepara o terreno, a presença atrai, mas no fim das contas é a ação que consolida o respeito. Agora, o que liga e amplifica tudo isso? O amplificador. Visibilidade controlada e contraste. Então, o ponto crucial aqui é entender como a escassez mexe com a nossa mente. Aquilo que é excesso constante, estar sempre disponível o tempo todo, faz o valor despencar, dilui a autoridade na hora. Mas, em contrapartida, a presença seletiva é um divisor de águas. Quando se escolhe não estar em todos os lugares, mas aparecer estrategicamente e com foco, isso gera uma curiosidade absurda e um respeito imediato. O valor nasce, com certeza, do que é raro. Para deixar isso bem prático, imagina a linha do tempo de um conflito. No primeiro segundo, diante do caos, em vez de devolver na mesma moeda com aquele ruído reativo, entra o silêncio intencional. Isso já desestabiliza tudo no segundo 10. Aí, no primeiro minuto, depois de observar, vem a ação calculada. Alternar assim rapidamente entre ausência e presença intencional captura completamente o cérebro humano, porque a gente presta muita atenção a quebras de padrão. É essa dança dos contrastes que alavanca a influência. E por fim, o ápice da progressão. O nível mestre. O verdadeiro autodomínio. Sabe, o que é realmente interessante nesse slide é como ele desmonta completamente qualquer ideia de que isso seja apenas uma manipulação superficial. O verdadeiro autodomínio não funciona sem estabilidade interna e disciplina constante sob pressão. Significa alinhar cada ação aos valores centrais e, principalmente, abrir mão daquela necessidade desesperada de validação externa. Quando a gente larga a necessidade de aplauso, surge uma autenticidade que é naturalmente magnética. A energia fala por si, o silêncio tem intenção e as ações inspiram sem fazer nenhum esforço. Para fechar nossa exploração de hoje com chave de ouro, fica esta pergunta provocativa pairando no ar. As ações diárias estão realmente construindo um legado ou estão apenas reagindo de forma impulsiva ao ruído interminável do mundo afora? É o momento perfeito para darmos um passo para trás, aplicar esses princípios estoicos e começar a operar com uma intenção inegável. O poder real nunca está em forçar os outros a ouvirem, mas em agir com tanto propósito e precisão que o mundo simplesmente não tem outra escolha a não ser prestar atenção.